Então, para apresentar esse trabalho de amostragem, vai ser a resolução da questão 3. A questão 3 é: para estimar o número médio de empregados por indústria, resolveu-se conduzir uma amostragem estratificada proporcional ao tamanho do extrato, com as indústrias estratificadas de acordo com o faturamento. A constituição da população e os dados obtidos em uma amostra de 100 indústrias seguem abaixo, onde NH é o número de indústrias e Nzinho-H é o número da amostra. Então essa daqui é a tabela com os extratos, são 4 extratos relacionados ao faturamento: baixo, médio alto, alto. Aqui tem os tamanhos da população de cada extrato e o tamanho da amostra de cada extrato. O Y médio de uma amostragem já realizada do extrato e também uma variância amostral já realizada de cada um dos extratos. Então vamos começar pela questão A, que é: estime o número médio Y barra, ou seja, a média, e o total de empregados, que é o Y chapéu. Então vamos para cá. É uma amostragem estratificada proporcional, como foi dito anteriormente, e o objetivo da questão A é estimar a média e o número total de empregados. Então tá, começando pela média. Aqui eu acabei não colocando no início, mas essa daqui é a fórmula que a gente usou para estimar, para fazer a estimativa da média populacional, que é basicamente o WH, que é o NH sobre N, que é o tipo, digamos, um peso amostral vezes um peso do extrato vezes a média do extrato. Então vai ser tipo o peso do extrato vezes essa média vai dar a média populacional, que nem a gente fez isso daqui, ó, considerando aqui, ó, o peso do extrato 1 vezes a média do extrato 1, o peso do extrato 2 vezes a média do extrato 2, e a gente chega em 190,9 funcionários. Como não existe esse 0,9 funcionários, que é uma medida discreta, então a gente fica com aproximadamente, bem aproximado mesmo, 191 funcionários de média em cada indústria. Então, agora realizando a estimativa do total. A estimativa do total a gente vai se basear, por isso que ela vem depois, inclusive, a gente se baseia na estimativa da média. Como a gente pode ver aqui, ó, que vai ser o N de cada extrato, total de cada extrato, vezes a média no extrato. Aqui é a média, que é o total do extrato 1, vezes a média do extrato 2, vezes o total do extrato 2, assim vai. Então, a gente chega, aqui é a soma que foi aberta aqui. Então, a gente chega que a estimação do total de funcionários são 3.818.000 funcionários. Então, agora vamos para a questão B, que é: estime as variâncias do estimador da média e do estimador do total. Então, como a gente tinha falado, a gente basicamente vai ter uma estimativa da variância dos estimadores da média e do total. Primeiro, calculando a variância do estimador da média. É só usar essa formulazinha aqui, que vai ser o peso do extrato ao quadrado, vezes 1 sobre a amostra no extrato, menos 1 sobre a população no extrato, vezes a variância no extrato. Tá? Então, a gente é só seguir essa fórmula aqui, ó. O peso no extrato 1 vezes o tamanho da... Aqui, ó, mais o tamanho... Aqui tá, nesse daqui tá invertido, que é mais o tamanho da amostra, mais 1 sobre o tamanho da amostra, menos 1 sobre o tamanho da população no extrato. Aqui já tá certinho, ó, que é o peso do extrato, vezes 1 sobre o tamanho da amostra no extrato, menos 1 sobre o tamanho da população, que é vezes também a variância
amostral nesse extrato. Então, assim, a gente calcula a variância do estimador da média, que vai dar 2, ou ponto 229,235. Aí a variância do estimador do total é basicamente a mesma coisa, só que a gente antes aqui a gente tinha era dividido pelo tamanho do extrato. Aqui a gente não tem o tamanho do extrato. A gente não é o tamanho do extrato, não. É o tamanho da população. Esse N aqui é da população e esse daqui é o do tamanho do extrato. Então a gente tira a divisão pelo tamanho da população e fica só com o tamanho do extrato, não da amostra em si, mas da população do extrato. É basicamente a mesma coisa, só que com essa pequena diferença aqui de tirar, a gente vai de 2,29 para 91.694.000. Então, agora vamos resolver a alternativa, a questão C, que é: se os custos para cada unidade em cada extrato são dadas por custo H igual a 3 mais H, sendo H igual a 1, 2, 3, 4, qual seria a partição ideal para as 1000 unidades amostradas através dos 4 extratos? Use as variâncias amostrais como variâncias populacionais. Ou seja, a gente tinha essas variâncias amostrais aqui e agora a gente vai considerar como se fosse as variâncias populacionais de cada extrato. Então tá. Vamos para a questão C, que é basicamente a gente vai ter que definir o tamanho de cada extrato, considerando se fosse uma alocação ótima de Neyman, que é uma alocação que considera como está aqui, ó, ela considera a variância e considera também o custo. O que é isso, então? O que isso quer dizer? Que aqui, ó, a variância, ela está multiplicando, então aquele extrato que tiver uma variância maior, ou seja, que tiver uma maior variação dos dados, vão entrar mais unidades amostrais daquela amostra. E aquela que tiver um maior custo, a gente vai retirar a amostra, ou seja, quanto maior custo, menos unidades vão entrar, e quanto maior a variância, ela tem uma maior variação dos dados, então a gente quer captar, a gente quer que a nossa amostra ela capte essa variação, então está aqui multiplicando. Então, quanto maior a variância, mais elas vão pegar, quanto maior o custo, menos unidades amostrais vão pegar. Então tá, aqui a gente vai definir os parâmetros os parâmetros não, mas os componentes dessa fórmula aqui, ó. O N é igual a 1000, que vai ser o nosso tamanho da amostra. O custo vai ser 3 mais H, ou seja, para o extrato 1 vai ser 4, para o extrato 2 vai ser 5, 6, 7, já que são 4 extratos. Tá. Então, a gente vai usar as variâncias amostrais como populacional, porque a gente não tem nenhuma variável auxiliar nesse exercício. Que para essa variável auxiliar ia literalmente com a sua variância, ia auxiliar a gente a definir a variância dos extratos. A gente ia ter que checar a correlação entre elas com uma regressão, alguma coisa do gênero, para poder definir se essa variância dessa outra variável ia ser compatível com essa. Como a gente não tem, a gente usa, digamos, como se tivesse sido feita uma pesquisa piloto, e a gente considera essa variância como sendo a populacional, como foi dito pelo próprio exercício. Tá. Só isso que eu quero dizer, por exemplo, ó, que essa daqui é a variável do exercício, o faturamento. A gente poderia ter tipo uma outra variável auxiliar, como, sei lá, número de funcionários, que ajuda a estimar o faturamento e checar a variância desse número de funcionários, alguma coisa do gênero.
Tá bom. Agora aqui aplicando a fórmula, aqui aplicando para o extrato 1, é basicamente 100. Aí aqui a gente tá, ó, o WH é esse daqui, ó. Vai ser o tamanho total da população sobre o tamanho da população no extrato 1 vezes a variância populacional, que a gente tinha falado tudo antes, era uma variância amostral do extrato 1. Aqui é o custo, que é para estimar a raiz quadrada do custo para fazer a amostragem, para ir captar os dados dessa amostra, dividido aqui por uma coisa que vai ser constante, que é basicamente isso daqui, ó, que inclusive tá nesse pedaço aqui para todos, ó. Esse daqui vai ser essa parte de cima para o extrato 2, para o extrato 3 e aqui para o extrato 4, como tá descrito aqui, ó. Ó, aqui voltando de novo para o extrato 1, que nem eu estou dizendo, esse daqui é o peso do extrato 1, essa daqui é a variância do extrato 1, esse daqui é o custo de realizar a amostragem do extrato 1, e esse daqui vai ser um valor constante, que era esse valor aqui, ó, todo esse valor aqui, que a gente vai acabar aqui, tá aqui, e esse daqui, ó, por exemplo, que é do extrato 2, a gente pode ver aqui, ó, que está aqui nessa parte do extrato 2, e essa parte aqui de baixo vai ser constante. Então, a gente chega que o tamanho da amostra no extrato 1 vai ser 185,699, por extrato 2 vai ser 519,045, por extrato 3 vai ser 255,863, e para o extrato 4 vai ser 39,393. Tá. Então, como eu tinha dito antes, a gente não pode ter uma amostra, na real não é como eu tinha dito antes, mas é seguindo a mesma lógica da média. A gente não pode ter os valores quebrados como uma amostra, porque a gente não tem como estimar, digamos, nesse caso é com empresas, a gente não tem como estimar 0,699 de uma empresa. A gente só pode usar como se fosse uma variável discreta, não contínua. Então, a gente pode tentar de dois jeitos. Digamos que a gente chame esse vetor aqui de NE, que é os N's dos extratos. Então, a gente, se fosse aplicar no R, a gente podia aplicar duas funções, que é Sailing, que vai dar 186, 520, 256, 40. Só que o somatório dá 1002, que é maior que esse aqui. O Sailing, o que ele faz? Ele aproxima, ó, todos os valores eles estão jogados para cima. Mesmo nesse 519, que a aproximação certa seria 519, usando as regras de aproximação, ele joga para 520, ou seja, ele aproxima tudo para cima. Então, como vai dar 1002, a gente não usa. Então, a gente pode usar o round, que é literalmente a aproximação. Então, a gente fica com, no extrato 1, 186, no extrato 2, 519, no extrato 3, 256 e no extrato 4, 39. E a soma dá 100, que é justamente o número de total de unidades da amostra que a gente quer ter dessa população. Então agora vamos para a questão D, que é supondo que as 1000 unidades foram obtidas como uma amostra aleatória simples, não mais como uma amostra estratificada, como proporcional, como seria a variância do estimador da média populacional. Calcule o quociente entre as variâncias obtidas em B, que ou seja, aqui a gente vai calcular a variância do estimador da média populacional, então a gente vai ter que comparar com o estimador da média populacional em uma amostra estratificada e comentar o resultado. Tá. Então vamos lá. A gente sabe que a fórmula da variância do estimador da variância da média populacional é esse daqui, numa amostra aleatória simples. É basicamente 1 sobre o tamanho da amostra menos 1 sobre o tamanho da população vezes a variância amostral. Então, a gente tem que o tamanho populacional é 20.000, que o tamanho da amostra é 1.000 e que
Essa daqui é a maior dificuldade dessa questão, na real, que é a variância, que é como a gente tinha a variância aqui, ó. A gente tinha aqui a variância dos extratos, a gente chegar nessa variância amostral de uma amostra aleatória simples. Então a gente vai simplesmente fazer o somatório da variância de cada um dos extratos, que é isso daqui. Por que a gente pode fazer isso daqui? Porque a gente está supondo que a correlação entre os extratos é nula. Então, a gente está aplicando aquela fórmula e a gente chega em 11,59. Tá? Então, a gente tinha, como foi dito anteriormente, que a variância que o estimador o estimador da variância do estimador da média, a estimativa da variância do estimador da média era 2,29235 e agora a gente tem que a estimativa da variância do estimador da média sob uma amostra aleatória simples, antes era sobre uma amostra aleatória estratificada, é 11,59. A gente chega que essa divisão dá 0,198. Então, com isso a gente conclui que, como a variância do estimador da média na amostra estratificada é o numerador aqui em cima, e o da amostra aleatória simples é o denominador, e esse resultado dessa divisão, desse quociente, é menor que 1, então a gente está vendo aqui pelos dados que a variância da amostra estratificada é menor, ou seja, com uma variância menor, a amostra é melhor. Então a gente tem que a amostra estratificada é superior à amostra aleatória simples.